Bora reler Dragon Ball? É isso mesmo, galera. Começando hoje um novo projeto onde a gente vai reler juntos todo o mangá original de Dragon Ball, escrito e desenhado por Akira Toriyama, trazendo várias curiosidades para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de projeto, deixem o curtir, o comentário, compartilhem e deixando claro que eu tô relendo pela tradução do meu amigo Taiko Furu lá no Twitter, onde eu também dei uma ajudinha de vez em quando para ele nesse projeto, em que segue a tradução oficial da Panini, mas faz uma série de modificações e algumas delas revisando alguns pontos específicos em japonês. Então aqui vai ser a melhor leitura de todas. Vou deixar o link nos comentários para vocês também lerem se tiverem interesse. E bora lá, Dragon Ball capítulo 1, Bulma e Son Goku. E aqui a gente já começa a explicar as coisas. Por que Bulma e não Bulma, né? O que está acontecendo aqui? A questão é que o nome original da Bulma, né, a referência original são os shortzinhos os shortinhos de ginástica que as meninas usavam na década de 80, acho que até de 90 no Japão, só que foi banido depois porque ele era muito curtinho, muito sexualizado, mas na época, né, o Toriyama, conhecido por ser um autor pervertido, ele fez uma brincadeira ali em que ele tentou dar um nome engraçado e ao mesmo tempo de zoeira para uma menina bonita no seu novo mangá. Então ele colocou a referência aos shortinhos bloomers, né, mas para não ficar bloomer, ele nunca colocava a palavra, né, original certinho, ele sempre ou fazia um anagrama ou tirava alguma coisinha. Então ele tirou um tracinho no final que alonga a vogal, e aí em vez de ficar bloomer ou bloomers, ficou bluma, né? Só que na hora de romanizar, de passar para o alfabeto romano, latino, ele fez uma cagada e ele acabou transformando em Bulma em vez de Bluma. E aí, quando você pega Bulma, você não consegue entender, né, qual que é a origem. Por isso que o mais correto, né, várias pessoas já analisaram com o tempo e viram que o mais correto seria Bluma. E por isso que a gente optou por manter como Bluma. E o Son Goku, ele tá com o Macron em cima do U do Goku, porque o correto também, né, de acordo com o original, é você alongar a vogal no final. Então é Son Goku, sabe? Goku. Porque o Ku é de céu, de vazio, né, do kanji que se lê dessa forma. Então vocês vão notar uma série de mudancinhas interessantes aqui, mas é sempre interessante de aprender mais como que é no original, não ficar só no padrão, mas você pode seguir o padrão que você quiser, mas é interessante pra gente aprender mais qual que é a grafia mais correta, mais assertiva com o original, assim como a pronúncia e tudo mais. Esse é o foco dessa leitura, não é só relembrar toda a história, mas também aprender cada vez mais coisas. Então, primeiro capítulo chamado Bulma e Son Goku, perfeito para começar a história, os dois protagonistas, querendo ou não, de Dragon Ball, né? Depois, claro que o Goku ele acaba tomando total o protagonismo, mas nesse começo ali muito bem dividido entre um homem e uma mulher, muito legal para começar a obra. Então bora lá. E a outra coisa que dá pra falar rapidamente, esse logo, logo extremamente clássico, né? Gosto bastante do efeito 3D do Dragon Ball ali escrito. O Toriyama veio do design gráfico, então ele, ao longo da obra, ele vai fazendo uma série de logos diferentes para Dragon Ball, mas esse, ele já começou com um dos mais icônicos, tem nas letras do alfabeto latino, tem o katakana ali no cantinho, né, do Dragon Boro, e ao mesmo tempo que tem esse Shenlong com cara de bobão ali, com um aspecto mais infantil, que também é icônico, também chegou a aparecer um pouco, né, no logo de Dragon Ball no anime. Então gosto pra caramba, já começou de maneira assertiva, e mais do que isso até essa ilustração, essa ilustração de Dragon Ball é clássica pra caramba, e é uma excelente ilustração. Vou até tirar um pouco do zoom aqui pra vocês verem, que ilustração fantástica. Né, tem muita coisa já pra gente analisar aqui. Primeiro que ela é uma ótima ilustração, além dela ser bonita, né, ter boas cores, o estilo de pintura do Toriyama aqui, né, muito interessante. Ele passa uma sensação de ser algo até um pouco antigo, né, mais pra frente se tornaria nostálgico, mas as cores são boas, o estilo que ele usou para tentar passar a sensação de velocidade é muito legal, né? Parece que realmente alguém fotografou a cena e o fundo ele tá se movendo muito rápido, mas a moto ali com os personagens foi capturado, né? Foi congelado no tempo de maneira certinha, então ele passa essa sensação de velocidade, apesar de ser obviamente um desenho estático, e ao mesmo tempo que, beleza, você bate o olho no título e você sabe lá, Bulma e Son Goku. Obviamente você pensa, são esses personagens, mas como ele ainda vai apresentar eles corretamente na história, você mostrar eles, sei lá, de corpo inteiro, virado pra frente, seria meio chato. Então, é uma ilustração legal pra deixar ainda um mistério no ar. É isso que é interessante, pra você ver como o Toriyama, em cada mínimo detalhe, ele era genial. Sabe, aqui você vê um pouco do Goku, mas, sei lá, você vê o cabelo icônico dele, e aqui, curiosamente, tá até um tom meio amarronzado, né? Mas depois a gente vai ver que é preto
por toda a história, e dá pra ver que é marrom porque, por exemplo, o pneu da moto tá muito mais puxado pro preto, né? Um cinza escuro preto, enquanto o cabelo do Goku ficou marrom, curioso, né? Mas não significa muita coisa. Mas dá pra ver, ó, a Bulma, que é uma coisa que eu já até abordei em um vídeo próprio, que ela começou tendo um cabelo azul ou meio verde água, mas depois o Toriyama mudou pra roxo e manteve roxo a maior parte da história, mas aqui já dá pra ver, né, a primeira cor que o Toriyama escolheu pro cabelo dela, só que a gente não consegue ver o rosto dela, a não ser que a gente repare no para-brisa ali, né, no espelhinho da moto dela. Aí a gente consegue ver os olhos. Então olha que interessante, a gente não consegue ver o olho dela por essa perspectiva ali, vendo na moto, né, ela dirigindo e o Goku atrás dela, mas a gente consegue se reparar, se der um zoom, né, digamos assim, se a gente olhar com calma no para-brisa da moto dela. Então, olha que interessante, sabe? Cada detalhezinho dessa imagem, como é rica. Assim como eu acredito, né? Pode ser meio que um meme, mas olha só o que aparece aqui, AF4029. Pô, desde o primeiro capítulo de Dragon Ball a gente já tem o famigerado Dragon Ball F. Será que foi daqui que o Tablus pegou? Não dá pra saber, mas é interessante. Muita gente fala que é de uma caixa de correio lá se não me engano é do especial, do Mirai Trunks, do Trunks do futuro, o Gohan do futuro, mas pode ter sido daqui também. A gente já começa com essa moto também bastante icônica, uma moto que lembra um design meio futurista, arredondado assim, que lembra as motos do mangá Akira, né, do Katsuhiro Otomo. Pô, tem muita coisa a se analisar logo nesse começo, tá ali o Goku com o bastão mágico, sabe? Escrito cápsula, muitos detalhezinhos legais, é uma ilustração fantástica, dá vontade de enquadrar de tão bonita que é, e já nos mostra, pô, de certa forma é um spoiler, né, a gente já viu os dois viajando junto, mas você pegando pela primeira vez, você não tá entendendo exatamente esses personagens juntos, né, mas não mostra muito sobre eles, então é interessante, eu acho que é uma ilustração muito bonita e muito legal, que passa uma boa sensação de velocidade, tem boas cores, tem um certo mistério, tem muitos detalhezinhos bacanas, então é muito legal. Pra mim já é uma ilustração sensacional pra começar a história. E agora, finalmente, começamos de fato. E uma coisa que vale ser dita é que existe um narrador em Dragon Ball. Às vezes o pessoal esquece. O narrador no anime ele chama mais atenção, mas no mangá também tem. E na minha visão, o narrador é o próprio Akira Toriyama. E várias vezes ao longo da história ele vai usar ou essas caixas de diálogos, né, essas... É caixa de diálogo? Eu pensei em balão, mas é mais uma caixa, essas caixas de diálogo dele como narrador, que tem... passa uma impressão de algo meio antigo, como se fosse... em alguns momentos ele vai usar tipo uns papiros, né? Uns pergaminhos, mas aqui ele começa com essa caixa, com essa bordinha, com esses estilos que remete a algo que parece uma lenda, algo antigo, e eu acho muito bonito. E a gente começa, era uma vez, há muitos e muitos anos, né? Logo no começo ele não querendo definir qual que era o ano exatamente, que é uma coisa que o Toriyama fala em entrevistas, que quanto mais vago você deixa o local, né, o mundo no geral, a data em que a obra se passa, mas você tem liberdade para depois mudar as coisas, para mexer, né, com a história. Então, logo no começo ele não quis dizer muito. Ou seja, ele começa como se fosse um conto de fadas, né? Era uma vez, há muitos e muitos anos, em um lugar remoto no meio das montanhas, a milhares de quilômetros de distância da cidade. Né? Ou seja, é tudo meio vago para ele poder depois ir explorando mais pra frente com calma. Foi lá que essa fantástica aventura começou, e de fato uma fantástica aventura. E aqui a gente vê uma belíssima ilustração de página inteira, também colorida, clássica, se tornou figure e tudo mais, aparece direto em vários lugares. Mas tem muita coisa interessante para se analisar, mas no geral é muito legal como o Toriyama abusava dessas páginas inteiras para trazer um maior impacto, mas também beleza, né? Não usava só páginas duplas, ele não usava muitas páginas duplas, mas as páginas inteiras ele fazia muito bem. E aqui é uma página inteira muito legal, começa com um macaquinho, curiosamente, né? Um macaquinho ali com o filhinho dele, dando um oi ali pro Goku, e a gente já viu o Goku com um rabo de macaco também, então a gente sabe, existem macacos, mas existe esse menino com um rabo de macaco, né? Já deixa mais alguma coisa ali no ar. O estilo de pintura aqui e o desenho das árvores, das montanhas, parece aquelas pinturas chinesas, japonesas, antigas, é muito legal, muito bonito, né? É legal de ver o Goku em contato com a natureza, o peixinho pulando, né? O lagartinho, e curiosamente ele tá em cima desse pedaço de tronco de árvore que ele cortou, usando esse serrote aí, mas é curioso, né, que a primeira aparição que a gente vê do Goku, ele tá usando um instrumento que ele nunca mais vai usar o resto da vida depois. E toda vez que ele quiser cortar um tronco de árvore, fazer qualquer coisa, ele vai na mão mesmo, né? O que eu acho que é mais interessante. Talvez se o Toriyama fosse refazer o Dragon Ball pensando, né, com um olhar de muitos anos depois, talvez ele tirasse esse serrote. Talvez a gente visse só o Goku ali no tronco e depois a gente descobriria que com a super força e velocidade dele ele consegue fazer de tudo.
Mas é curioso de pensar nisso, né? É um objeto que não volta depois, mas é legal, já dá pra observar o Goku ali, a roupa dele e tudo mais, mas vamos detalhar isso depois. Mas uma coisa que é interessante de ficar de olho é no estilo do arrepiado do cabelo do Goku. É legal de reparar como nesse começo não tinha ainda o formato icônico que se tornaria depois, né? Com o arrepiado mais jogado para os lados, aqui era um arrepiado mais para cima e com mais mechas arrepiadas. E aos poucos o Toriyama vai, né, estabelecendo aquela forma que se tornou icônica. Mas legal, muito bonito. E aí depois a gente chega aqui, pô, olha só essa pose de Kung Fu, também muito icônica de Dragon Ball. O Dragon Ball é tão icônico que qualquer quadro basicamente dá pra se tornar uma figure, uma action figure, né? um diorama, dá vontade de enquadrar tudo de tão bonito. Olha que legal como ele estabeleceu bem o personagem no primeiro quadro, mas já dá um time skip e você vê ele de volta nesse lugar, tem uma casinha ali com estilo chinês, uma casinha simplesinha, e o Goku na frente, fazendo essas poses de artes marciais, e é legal de reparar no uniforme dele, um uniforme que muito provavelmente foi baseado no do Jack Chan, que ele usava em alguns filmes, e é sempre bom lembrar, né, que esse ator chinês mega famoso, inspirou muito o Toriyama, que se tornou fã dele através da esposa que indicou os filmes. Ele assistiu os filmes, se interessou por Kung Fu, depois conversou com o editor dele, e aí falou, pô, por que você não faz então um mangá sobre essa temática, já que você tá mega viciado nesses filmes? E aí, obviamente, ele colocou muitas dessas iconografias no mangá, e eu gosto bastante desse primeiro uniforme do Goku, acho muito bonito, essa mescla de esse azul escuro com a faixa branca e a munhequeira, né, vermelho, o sapatinho estilo chinês, acho muito legal. Da hora também que depois, muito tempo depois, o Toriyama daria isso pro Gohan no começo da Saga Buu, e até a roupa final do Goku, de certa forma, remete a esse começo. Então é legal, mas olha só, outra coisa que dá pra reparar, o cabelo do Goku. Aqui dá pra ver muito bem como... Ele até parecia muito cabeçudo, né? Mas o arrepiado, ele é um pouco jogado pro lado, mas um pouco mais pra cima, e tem muito mais mechas, né? Aqui nas pontas do cabelo dele, então era um negócio muito mais bagunçado, e depois ele vai se tornando talvez até pela praticidade, né? A gente tem que lembrar que muito do que o Toriyama vai evoluindo é pela praticidade, então depois ele vai encontrando um padrão muito mais fácil de desenhar, com muito menos mechas, e acaba se tornando mais icônico. E aí beleza, ele vai, o Goku se prepara, dá um grito, né? Tem muitos gritos em Dragon Ball que é até difícil de traduzir, são gritos únicos. Aí você vê, aqui você consegue entender, tá? Então esse é o tronco daquela hora, então beleza. Tem uma continuidade aqui, né? O Goku apertando os músculos, dá pra ver até que ele era musculosinho, mas ele era mais gordinho, e eu prefiro muito mais esse Goku assim. Aí beleza, ele vai, pega e joga o tronco pra cima e pula, pô, e tal. E aqui, pá, bacococô. Tem esses estilos de onomatopeia, de sons que é até difícil de traduzir, mas é divertido, né? Funciona muito bem na língua japonesa. E aqui também um icônico quadro do Goku. Pô, o cara só joga o negócio pra cima, dá meio que um chute com um soco junto e corta tudo, beleza, e cai ali, você vê tudo preparadinho. Aí, sabe, é uma maneira tão boa pra mostrar o quão forte e habilidoso o Goku é. Esse é muito interessante. Você não precisa colocar já de cara uma cena dele enfrentando um monstro ali na montanha, não. Você pode colocar só ele cortando lenha, um negócio corriqueiro que ele faz todos os dias para esquentar a sua comida, né, entendendo que ele é um menino que mora nas montanhas, e ele consegue se virar ali, e na super habilidade e velocidade dele, ele já cortou a lenha. Pô, é genial, pra mim essa cena é genial, muito bonitinha. E aí ele já cai ali, beleza, lenha cortada e pronta. Isso me dá uma fome, né? E aí aqui já começa a se estabelecer, ó, o Goku, né, ele várias vezes ele vai falar sobre comida, ele é comilão, né, ele é glutão, ele gosta de comer, e então é legal você ver que tá logo lá no comecinho, mas o Toriyama não exagerava e não tornava isso em algo chato. E é também legal reparar como tudo é muito bem desenhadinho, muito bem pintadinho nesse começo de Dragon Ball, sabe? Cada quadro é muito bem feitinho, é muito legal, mas vamos ver se a gente consegue perceber alguns errinhos, coisas que faltaram pintar, coisas que faltaram desenhar, vamos ver com calma. Beleza, aqui a gente chega então dentro da casa do Goku, e aqui a gente tem o kanji, se não me engano, de Fuku, né, de bênção, de boa sorte, né, de felicidade, que são kanjis assim, normalmente usados, né, nas portas das casas, ou às vezes tem alguns veículos para trazer boa sorte, trazer, né, felicidade, trazer coisas positivas. Então é legal a gente ver isso na casa do Goku, né, e a gente vê uma casa meio que tradicionalmente parece, né, é bem antiga, bem do Oriente mesmo. Dá a impressão, por esse começo, que Dragon Ball seria um negócio ambientado muito no passado, mas depois a gente começa a ver essa mescla de tecnologias que é interessante. E aqui a gente vê uma cama, né, vê uma lamparina ali, uns negócios na parede, esse negócio que parece uma lança,
né, uma vassoura. E aqui a gente já consegue ver, ó, sem dar um grande foco ainda, a esfera do dragão. Dá pra ver certinho as 4 estrelas dela aqui e o Goku amarrando o bastão mágico. Aqui ele tava sem o bastão e aqui ele vai já pro bastão. E aí beleza, vovozinho, eu tô indo arranjar comida. E aqui a gente já começa a pensar, tá? O Goku fala com esse objeto como se ele fosse o avô dele, né? O que a gente consegue interpretar disso? Que ele achava que o avô era a esfera? Será que é uma história fantástica que essa esfera é mágica? De certa forma ela é, mas ela seria o avô dela ou era uma lembrança? Né? Ou era uma herança do avô dele? Fica meio no ar, eu acho isso interessante nesse começo. E beleza, o que eu vou comer hoje? Aí ele sai, a gente já consegue ver, né? O Toriyama já corta, mas sempre estabelecendo muito bem o cenário. A gente consegue entender que daqui dele fazendo, né, essas mãos juntas como se fosse uma reza, obviamente demonstrando carinho e importância por aquele objeto, ele já parte da casa dele. E aí beleza, passa-se um tempo, ele usa um quadro de transição com os passarinhos voando. Será que tem alguma coisa aqui? Tori, né? Tori, Toriyama, pássaro, talvez não. Mas é interessante, um passarinho azul e um passarinho vermelho. E aí vai, passa pelas montanhas e tudo mais. E aqui vemos então quem que é essa menina pela primeira vez. A Bulma, dá pra reparar novamente que o cabelo dela é azul, ou mais puxado pro verde água, azul turquesa. Conseguimos reparar no primeiro veículo que aparece de fato dentro da história, não aquela moto. A moto ela aparece primeiro na página de abertura, mas aqui um veículo esse... Não sei se fala de... Não entendo tanto de veículo, esse jeepzinho... Turbo PF 8801, é interessante de reparar. E aqui na roupa dela a gente consegue reparar aqui mesmo, ainda que pequenininho, escrito Bulma. Toriyama romanizou desse jeito, não tem o que fazer, foi o que se tornou mais icônico. Eu mesmo acabo acostumando a falar, mas eu vou tentar falar mais Bulma aqui para seguir a pegada da mudança do mangá. Mas beleza, legal, a gente consegue entender, tá, então ela tá procurando alguma coisa, tá com alguma coisa na mão, o que que tá acontecendo, e ao mesmo tempo já dá esse contraste de a gente sai de um negócio que parece montanha, China antiga, pra uma menina com um dispositivo que parece eletrônico na mão, saindo de um carro, né, então obviamente ela vem da cidade, então em que época que se passa esse mundo? Parece um mundo muito fantasioso, isso que era legal de Dragon Ball no começo. Aí beleza, vamos então pra cá e a gente vê a Bulma falando, tinha que estar por aqui, mas onde? Aqui a gente consegue reparar melhor nela. Isso que é legal, aqui ó, já estabeleceu bem, mostrou a personagem, não precisa de caixa de apresentação de nome nem nada, apesar de... É meio exagerado, né, tem aquela piada que a Bulma não gosta do nome dela, mas ela usa uma roupa com nome, então é meio esquisito, talvez justamente por esse contraste maluco. E aqui, bom, uma boa forma de apresentar a personagem, ó, de corpo inteiro, dá pra ver certinho a roupa dela. É um design que puxa um pouco anos 80, principalmente com essas meias grandes, né, mas no geral acho que funciona bem até hoje. Dá pra ver que ela é mais delicada, mais feminina, ao mesmo tempo essas botas com velcros bem clássicas do Toriyama, e beleza. Um pouquinho mais pro oeste, talvez. Beleza, aqui a gente já consegue ver, ó, curiosamente, ó, as outras esferas que ela tava localizando. E olha só, 97 na roupa dela, é curioso de pensar isso, né? Por que 97? Sabe-se lá, mas por quê? Mas 97 foi justamente, né, 1997, o ano em que Dragon Ball se encerrou para sempre na sua fase clássica, na sua fase de ouro, né? Depois do final do Dragon Ball original, Dragon Ball GT, tudo se encerrou por uns bons anos em 1997. Será que foi um foreshadowing? Obviamente que não, mas é curioso de pensar nisso. Aí beleza, a menina entra então no carro, pelo menos eu sei que estou perto. Aí beleza, vai, e vai no carrinho. Passado-se um tempo, eu comi carne de urso outro dia, podia parecer um tigre, mais um momento que denota, caramba, quão forte que esse moleque é, né? A gente acabou de ver uma demonstração de força interessante e agora do nada, comeu carne de urso e carne de tigre. Ou quem que é esse moleque? O moleque é o Chuck Norris. Aí beleza, ele olha pra baixo e a gente vê, ó, aí é que é legal esse quadro, né? Quando você tem uma virada de página, você vê ó, o quão longo é esse quadro e o quanto que o Goku fica pequenininho lá em cima e ele olha lá de baixo. Olha que legal como o Toriyama pensava no estilo de quadrinização, é muito legal. E aqui, daqui que ele fala, ó, já sei, vai ser peixe, faz tempo que eu não como peixe, né? Dele olhando lá pra baixo, caindo nessa cachoeirinha, ele pula e aí cai aqui e salta, sabe? E a leitura dos nossos olhos funciona muito bem, porque a gente tá ali em cima, olha pra baixo e depois a gente olha pra cima de novo e parece que ele tá vindo exatamente, sabe, da parte de cima, né? A forma como é conduzido de um quadro pro outro é muito legal, é muito bem feito, sabe? Isso aqui, se a gente corta assim com esse zoom, não parece tanto. Mas se a gente tá numa leitura mais fluida ali, né, olhando a página inteira, que foi a maneira como foi pensada para ver, é muito legal a conexão entre um e outro. É beleza, ele pula, se agarra aqui na árvorezinha, balança e se joga, né? Mostra de novo como ele é habilidoso, muito legal. É beleza, ele dá uns girozinhos, pum, para certinho
na pedra. E aqui já vem, né, umas primeiras polêmicas de hoje em dia. O Goku já vai tirar a roupa totalmente ali, fica peladinho e usa a cauda. Sabe, é isso que é interessante. Olha como o Toriyama é criativo. Ele já pensa ali no... Você pensa, pô, o moleque vai caçar na mão, de qualquer jeito. Não, ele já usa a cauda de uma maneira divertida, engraçada, inusitada, né? Não sendo só um negócio que ele iria usar muito depois. Ele já pensa em mesclar com alguma coisa criativa e divertida. Eu acho isso muito legal. Aí beleza, aí o peixe aí do nada a gente é apresentado, tá? Então existem animais que falam, né? Do nada o peixe, que sorte, deve ser um macaco ou será um gato do mato. Ele vai lá e tenta comer. E aqui a gente entra nas páginas de cores limitadas, que é uma curiosidadezinha que meio que se perdeu, né? Porque tinha muito antigamente. Dizem que por uma questão de impressão, que era mais complicado, caro e difícil das impressoras, imprimir tudo muito colorido, então muitas vezes eles queriam fazer os mangás com essas cores limitadas, tipo, era para fazer uma comemoração de cores, mas para não fazer um negócio totalmente em cores, né? Às vezes os mangás começavam com páginas coloridas e depois passavam para essas cores limitadas, que de certa forma dão um charme, mas também uma vibe um pouco de mangá antigo. Mas no mangá do Toriyama ainda funciona super bem, né, o contraste. Então, muito louco, ó, do nada, peixe falante, existem animais falantes, e do nada ele pula, o Goku se joga pro lado e tchá, e ali sem censura no bingolinho do Goku, né, e pau. Matou o bicho numa porrada só. Primeiro capítulo do Dragon Ball já vemos que o Goku era sangue na área, era sangue no zóio, tinha lá a essência de Kakaroto nele, será? E aí do nada cai o peixão e ele, hehehe, Goku tô feliz. Matei o bicho, agora eu vou papar o gostoso. Dei sorte na pescaria. E aí ele sai. E aqui a gente já vê uma coisa que é interessante. Beleza, que ele... Ó, eu acho muito bonitinho esse quadro, sabe? É só um quadro ali de baixo, mas olha como é tudo muito bem desenhadinho, como é tudo muito detalhadinho. O cabelo do Goku após sair da água, sabe? O efeito da água jogando esse cabelo que é sempre bem arrepiado, bem rebelde pra cima, jogando pra baixo, como o Toriyama não tinha problema de fazer isso, e muitos animadores e desenhistas depois perderam esse toquezinho, que eu acho legal. E eu acho muito bonitinho esse quadro, muito bem desenhadinho. E beleza, a gente vê que o Goku, independente, novamente forte, usou de estratégia. Quem fala que o Goku é burro, ó, usou estratégia, usou o rabo ali pra atrair o bicho, foi rápido, não tinha esse negócio de guarda baixa, meteu-lhe o chutão no peixe e agora, né, vai comer o bicho gostoso. E aí, voltando pra casa, né, tem uma transiçãozinha simples, Goku arrastando o peixe de boa, até que vem um burorororororo ali na onomatopeia. Ué, que barulho é esse? E aí, bam, sabe, o barulho do carro aparecendo, o motor do carro que o Goku não estava acostumado. Aí ele se assusta e a menina se assusta também. E né? O onomatopeia, e ela consegue frear em cima da hora, que já é uma curiosidade também que vale se falar. Enquanto no anime eles mudaram pra ela tenta frear, mas não dá tempo e bate no Goku e ele sai voando. Que é interessante também pra mostrar o quão forte ele é. O cara é atropelado, o moleque é atropelado, ainda assim fica de boa. Aqui ela consegue, sabe, frear em cima da hora, mas o Goku, obviamente, se assusta pra caramba. Que susto! Aí ela, ei, olha por onde anda. Aí, seu monstro sinistro, tá querendo roubar o meu peixe? Isso já é interessante. Ué, monstro? O Goku não, esse moleque não percebe que ela é uma humana? Só que ao mesmo tempo a Bulma, né, vai confundir o Goku com um monstro. Isso que é bizarro nesse começo. Mas por quê? Por causa disso, ó, a mega força. Do nada ele vai pra baixo, segura o que ele achava ser um monstro. Não vou deixar. Aí ela, ué, e joga. E pau, e quebra o carro dela com uma jogada só. E ela com as perninhas pra cima aqui. E, novamente, mais uma demonstração de quão poderoso esse molequinho é, sabe? Várias vezes o Toriyama reforçando isso, é muito legal. Aí, beleza. E aí aqui já aparece mais um quadro icônico do Goku segurando o bastão mágico com as duas mãos e falando: você quer brigar? Pode vir, eu vou te enfrentar. Né? Primeiro momento do Goku chamando alguém pra porrada de fato. E é um momentinho muito legal. Outra coisa que dá pra falar, que eu pensei em falar que ela esqueci, é curioso que, depois eu vou abordar conforme outros capítulos aparecerem, mas a gente tava vendo o Goku com uma roupa azul, e aí quando a gente entra aqui nas cores limitadas, que puxa muito pro preto, pro um bege ali, né, um amarelo meio bege, e pros tons de vermelho, tom de rosa, o uniforme dele fica vermelho. E faria mais sentido se o Toriyama tivesse optado por fazer o uniforme preto. Porque já que ele vai ter o trabalho de pintar de vermelho, ele poderia ter, obviamente, o trabalho de colocar, preencher com nanquim ali, que dá trabalho, sim, mas fazer, né, daria muito mais trabalho pro próprio assistente dele, né, que é a função mais do assistente. Mas fazer de preto, porque o azul, ele acaba puxando tons mais escuros nessas cores limitadas. Mas ele fez vermelho por muito tempo, e depois, quando ele vai usar o preto, acaba, sabe, criando esse
essa falta de harmonia. Às vezes é vermelho e às vezes é preto, sendo que é uma das coisas que daria pra corrigir num... Talvez deveria ter sido corrigido no Kanzenban, né? Ficar sempre certinho ali, até ele mudar pro uniforme do estilo Kami, que ela é laranja, e aí faria sentido ficar vermelho. Mas não aconteceu, mas é uma curiosidade que vale ter em mente. E aí beleza, aí depois que o Goku joga o carro da Bulma e chama ela pra porrada, né? Ela sai ali, obviamente bateu a cabeça, tá toda assustada, tá em sentido de alerta, né? De perigo. Aí ela sai já com uma pistola na mão. A gente não sabe ainda a idade dessa galera, mas já é meio estranho. Uma menina, muito jovem, dirigindo, e do nada sai com uma pistola, mas ao mesmo tempo faz sentido, ela tá viajando sozinha, tem que se proteger. E aí o Goku se assusta, porque primeiro ele nem reparou, né? Ele reparou mais na máquina. Aí ele vê, uma assombração tá saindo de dentro do monstro. E aí a Bulma do nada, toma essa, e dá um disparo na cara, acerta na testa do Goku, tinha até um pouco de cabelo dele, ele é jogado pra trás. Só que ele, ai, o que foi isso? Magia! E aí tem muito disso de mangá antigo, que pra fins meio cômicos ali, parece que o personagem vira banguela do nada, né? Não tem os dentes. É um negócio bem dos anos 80, mas é divertidinho. E aqui, mano, é uma coisa que vale sempre falar. Cara, olha o quão doido que é esse começo de Dragon Ball. É uma coisa que jamais aconteceria hoje de novo. Sabe? Até pensando em outros mangás da Jump é bem difícil. Uma menina muito jovem dirigindo, que a gente vai descobrir depois que ela tem só 16 anos, e portando uma arma. E aí ela vê um moleque, tudo bem, muito poderoso, mas com a aparência de uma criança, e vai lá e dá um tiro na cabeça do maluco. E se ele, beleza, fosse forte, mas não tão forte pra resistir a uma bala, ela teria matado o moleque, só pelo susto. Sabe, ela se tornaria uma assassina, uma criminosa logo no começo da história, sabe? É muito bizarro esse começo de Dragon Ball, como que o Toriyama era maluco das ideias, né? Mas justamente por isso que era fora de série. Aí continua, não pode ser, é impossível, por que não morreu? Deixa de ser idiota, isso não me mata, meu corpo é forte que nem aço. Ou seja, ela dialogando com o moleque ainda, você não vai morrer não, moleque? Eu tirei na sua cabeça. É muito doido isso. Seu espírito maligno, eu vou te dar uma lição. Não, espera um pouquinho, eu não sou uma assombração não, eu sou humana. E aí, tudo vai começar, né? Humana? Verdade? Claro, eu sou igualzinho a você, olha. Aí o Goku ali desconfiado. Eu acho muito legal essa pose do Goku ali, né? Meio pose também de artes marciais. Ele, desconfiado, parada aí, não se mexa. Eu, hein, que desconfiada. Ele apontando o bastão, né, mostrando que saindo de casa, enquanto que a Bulma leva sua arma pra se proteger, a arma de fogo, a arma do Goku, né, que ajuda ele a se proteger mais, é o bastão mágico, confiado a ele pelo seu avô. Então é uma ferramenta de proteção também. É interessante, é simbólico. É legal, né, que ele aponta ela primeiro pra ficar em guarda. Aí vai lá, dá uma olhada ali, dá uma olhada na bunda da Bulma, dá uma cheirada, não sei o quê. Você não é igual a mim, é toda comprida e parece fraca. Normal, né? Você é homem, eu sou uma frágil mulher. Mulher? Você é uma mulher, né? Aí nessas horas é frágil, na hora de dar tiro na cabeça do maluco não é, né? É foda. Ai, que ignorante, nunca viu uma garota? Nunca tinha visto outra pessoa. E aqui já vem um diálogo que é interessante, que tem também, né, o próprio Toriyama falando que o público na época, né, os leitores na época mandaram cartinhas pra ele perguntando, porque essa fala do Goku pode parecer simples, né, mas ela esconde algo que é interessante, que é ele falando, eu nunca tinha visto outra pessoa. E aí isso faz você pensar, tá, ele nunca viu outra pessoa? Será que ele quis dizer outra pessoa além do avô dele? E muita gente falava isso, mas ele fala do avô, né? Ele obviamente conhecia o avô, como é que ele nunca tinha visto uma outra pessoa? Talvez o Toriyama poderia ter sido mais específico nesse diálogo, mas aí entra toda aquela discussão, nossa, mas era desnecessário, obviamente dava pra inferir, já que ele falava do avô, que ele tava falando que não conhecia outra pessoa além do avô, talvez até especificamente uma mulher, mas olha só como nos detalhes até o público japonês da época se dava o trabalho de mandar cartinha para tirar essas dúvidas com o Toriyama. Então é sempre importante, se a gente tem dúvida, a gente expressar essas dúvidas, criticar e trabalhar e desenvolver o nosso senso crítico. Eu acho isso bem legal. E beleza. Meu falecido vovozinho dizia que se um dia eu encontrasse uma mulher, era para ser bonzinho com ela. Ou seja, reforça que, sim, ele estava falando do avô, obviamente um ser humano, então a fala seria sobre outra pessoa além do avô. Mas aí, como o Toriyama não especificou, né? É como você falar, nunca vi outra pessoa. Mas tá falando do seu avô, então tem que ter cuidado com as palavras. Beleza. Aí beleza, tá vendo? É pra você me tratar bem, então. Ou seja, a Bulma já jogando um charminho ali, eu acho esse quadro muito bonitinho, né? E é legal porque isso que é muito doido de se pensar, o vovô Gohan, né? Nesse começo, talvez o Toriyama não tinha
pensado ainda sobre ele ser um tanto pervertido ali, não tanto talvez que nem o Mestre Kami, mas passou um bom ensinamento, né? Não ensinou sobre várias outras coisas, o Goku não sabia direito o que era um carro, não sabia sobre várias coisas simples, nem tomar banho direito tomava, mas sabia, né, mais ou menos ali o que era uma mulher e que deveria tratar ela com gentileza. Olha só, o velho, às vezes o velho pervertido é mais cavalheiro que outras pessoas. Mas beleza. Quer dizer que mulheres não têm rabo? Será que não é esse rabão da Bulma aí? Hã? Aí ela olha, vê o rabo dele, ele, que engraçado. Obviamente falando da cauda. Aí ela, que ridículo, esse garoto usa uma cauda postiça e tá se achando o máximo. É. Só que também é um detalhezinho que eu já cheguei a pensar, mas bem que faz sentido, sabe? Depois dela ver que o moleque tomou tiro na testa e levantou um carro, sabe? O moleque absurdo, ela acha que a cauda é postiça, né? Sendo que, ó, onde ele tiraria uma cauda postiça nas montanhas, né? É um nível de ingenuidade que chega a ser engraçado também, né? E o que é aquele monstro? Você capturou? Não é um monstro, é um carro, uma máquina construída por pessoas. Ah, então isso é um carro? Já ouvi falar. Parece legal, mas é fraquinho, né? Pro Goku, né? Que é uma paulada só e já voa até as rodas. E é engraçado também você reparar que a Bulma, talvez um detalhezinho que muita gente não percebe, mas por que ela não ficou desesperada pelo carro dela ir pro saco? Porque, obviamente, ela é rica. A gente entenderia isso depois. Mas se fosse alguém pobretona, aí já ia começar a chorar. Nossa, o que eu faço agora? Tô ferrado aqui na montanha, meu carro foi pro saco. Né? Detalhezinhos interessantes. Por acaso você veio da cidade? Sim, mas bem mais pro oeste, capital do oeste. Olha aí já, foreshadowing. Vem pra minha casa, como você é mulher, eu vou te dar comida. Ei, Goku, já levando a rapariga pra sua casa, aí você é esperto. É só jantar, nada mais do que isso, tá? Aí a Bulma, calma aí, só vou ali comer um negócio, mas nada de segundas intenções. A Bulma já tá toda já tá toda esperta já. Você é bem forte, apesar de baixinho, hein? Meu vovozinho que me treinou. E aí as coisas vão desenrolando, né? É um garoto estranho, mas essa força toda pode ser útil pra mim, já denotando a sagacidade da Bulma. Né? Ou seja, que ela tá sendo esperta, né? De certa forma, né, menino querendo compensar o fato de ter atacado ela e destruído a máquina dela, né, e querendo ser gentil por ela ser mulher, mas ao mesmo tempo ela já tá alerta ali e fazendo mais perguntas e querendo usufruir da força do Goku. Então eu acho muito legal como essa dinâmica é estabelecida. O Goku mais na inocência, no bom coração, e a Bulma já pensando em tirar vantagem do que puder. Né? Os dois muito bem caracterizados. E beleza, vou preparar rapidinho. Que casinha chinfrinha, hein? Ela já zoando a casinha dele, né? Apesar que é super pequenininha, só daria pra uma pessoa mesmo, ou duas, né? O Goku com o avô. E perto, obviamente, da casa gigantesca da Bulma. Talvez mais um foreshadowing, não sei. Né? Faz sentido ela não se impressionar. Ei, vovozinho, olha só, é uma mulher, tem uma mulher na nossa casa. E aí volta aquilo. Tá, será que o Goku tava falando que ele nunca tinha visto uma outra pessoa porque ele achava que a esfera era o avô, sabe? Você que ainda não sabia, lendo, você ficaria muito confuso, tá? Mas o avô é a esfera? Então quando ele fala que nunca tinha visto outra pessoa, realmente ele nunca tinha visto? Então sabe, fica bem confuso nesse começo de leitura, é bem interessante. Não sei até se o Toriyama tinha essa ideia no começo e depois ele mudou. Ela, Aí é esse momento que ela, nossa, achei, é Dragon Ball. E aí, mais um parênteses aqui, por que Dragon Ball, né? Porque é como é no original, né? É Dragon Ball. Eles não falam, né, Ryu Dama ou algo do tipo em japonês, eles falam esfera do dragão em inglês, né? Aqui ficou como esfera do dragão, porque obviamente se traduzisse como bola do dragão, a galera ia fazer muita piada, ia zoar. Mas se você quer ser o mais preciso com o original, né, faz sentido chamar de Dragon Ball. Legal. É uma boa escolha. E também vale notar aqui, essa esfera, não sei por que o Toriyama fez desse jeito, mas em vez de ele colocar essa estrelinha aqui junto com as outras e deixar mais simétrica, ele colocou como se fosse 3 no meio e uma em cima, o que é estranho, é um padrão que ele não segue muito. Aqui, obviamente, estava daquele jeito e aqui já não estava mais. Não sei se era normalmente seria o Toriyama, não sei se o assistente dele desenhou ali meio que na pressa e acabou fugindo do padrão, mas é um detalhezinho legal de se notar. Aí a Bulma toda feliz, eu sabia bem que o radar tava mostrando. Aí o Goku já fica mega preocupado, ei, tira as mãos do vovozinho, foi ele que me deixou isso aí, nenhuma mulher pode mexer nele. Aí vem de novo, vem um diálogo que talvez solucione totalmente de vez. Ele fala, foi ele que me deixou isso aí. Então, aqui você sabe, o avô do Goku não era a esfera, não é como se ele acreditasse que a esfera é o avô, ou que o avô se tornou a esfera, e sim que é uma herança. Então aqui já fica mais claro. Antes disso, não, ficava meio na dúvida. Será que esse moleque acha que o avô é esfera? A esfera é de fato, porque esse mundo é fantasioso, é maluco, mas aqui ele já deixa um pouco mais claro. E aqui já demonstra, obviamente, a preocupação dele com a esfera.
Aí, bom, tá, espera, eu vou te mostrar. A gente sabe o que ela vai tirar a gente vê, né, o que ela vai tirar daquela bolsinha. E beleza, ela tira duas dessas bolas malucas. Olha, fala, são vovozinhos, você tem dois vovozinhos. Ou será que ela tem duas bolas? Lá é ele. E beleza, isso aqui se chama Dragon Ball. Dragon Ball? É. Achei uma delas no depósito da minha casa. Perguntei pra todo mundo o que era isso, mas ninguém soube me dizer. E aqui vai começar a se contar a lenda das esferas do dragão. Mas é legal de notar isso. Ela falar que achou no depósito da casa dela. A gente sabe que a casa dela é gigante, o depósito também seria gigantesco. Então quem será que foi a pessoa que encontrou primeiramente essa esfera? Será que foi o Dr. Brief, né, o pai dela? Lembrando que o nome dele não é Briefs, nem sobrenome, é Brief. Será que foi ele que encontrou em alguma jornada por aí? Ou alguns dos seus vários funcionários? Vai saber, né? É uma coisa que nunca foi estabelecida, mas também não importa, mas é interessante se pensar. E aqui então vem o primeiro momento, assim, né, que é curioso, porque não é o autor, né, através do narrador falando, mas é a Bulma, só que daí ele passa para essas caixas de diálogos, que é interessante, e para apresentar, né, para dar um pouco de exposição, e já mostra todas as esferas do dragão pela primeira vez juntas, brilhando, o que é um detalhe curioso também, porque tem um detalhe de que no anime elas brilham quando ficam pertas, né, ficam emitindo aquela luz, e parece que também veio do anime essa ideia de o céu escurecer quando são chamadas, e depois o Toriyama foi colocando, né, na obra, mas aqui é a primeira vez que elas aparecem, pelo menos nessa demonstração elas já estão brilhando, então é bem provável que a ideia veio do mangá, mas o anime acabou usando melhor primeiro, e aí depois o mangá foi se adaptando, porque o Toriyama assistia o anime, ia se adaptando também, o anime foi ajudando a moldar o mangá, e é legal como uma coisa ajuda a outra. Beleza. Aí ela fala, pesquisei e acabei encontrando um manuscrito antiquíssimo que me deu a resposta. Quem fez esse raio de manuscrito explicando sobre as esferas do dragão? Nunca soubemos. São as Dragon Balls, e existem 7 no total. Todas elas têm esse brilho fosco e o número de estrelas dentro de cada uma delas varia de 1 a 7. Né? E aí vale lembrar também que o próprio Toriyama chegou a falar em entrevista que tinha um conto famoso, né, chamado Hakkenden, em que tinham 8 esferas, né, nessa história, nesse conto bastante conhecido, e aí ele não queria, obviamente, que fosse uma cópia do 8 que já era famoso, então ele só diminuiu uma para 7. Normalmente faz sentido você trabalhar com números pares, mas aí só pra, né, não ter um grande significado por trás sobre o número 7, que muita gente poderia se associar como número sagrado, número de não sei o que, não sei o que lá. Eu Toriyama, não, eu só não queria que fosse 8 porque já tinha uma história famosa usando isso, então vai com 7. É interessante. Beleza. E é uma coisa legal do Toriyama, ele nunca perde muito tempo também com exposição. Se fosse outro mangá, talvez teria várias páginas de um flashback mostrando um negócio meio épico, gastando página em página com isso. O Toriyama, não, metade, né, mais ou menos metade de uma página aqui. Não é nem isso, é um quadro central de uma página e tá bom, é exposição demais e vamos deixar o diálogo fluir naturalmente entre os personagens, isso que é legal. Beleza. Aí o Goku, é verdade, o do vovozinho tem 4 estrelas. A sua se chama Shishinkyu, ou esfera de 4 estrelas, que é uma coisa que também vai lembrar, todas as esferas têm nomes chineses, que é um negócio que muitas vezes se perde, principalmente na dublagem, mas todas elas têm um nome chinês, e depois isso vai ser lembrado só um pouco depois, bastante tempo depois, com mais força no GT, nos nomes dos dragões malignos. E só que ao mesmo tempo a dublagem deu um jeito de passar por isso e não usa tanto os nomes chineses, e é um negócio meio complicado, sim, de se adaptar. Então é uma coisa que eu também não consigo decorar direito, só lembro quando eu tô relendo o mangá. Mas aí eles me falam, tipo, ó, tem um nome chinês e aí em japonês mesmo já vem uma tradução disso. E aí acaba se seguindo a tradução em várias outras línguas. A Boa fala que a primeira que ela encontrou se chama Shinkyu, é o Shinkyu, ou Shinkyu, não sei como é que fala, e é a de 2 estrelas. Beleza, a primeira que ela encontrou de 2 estrelas. E essa aqui eu encontrei uns 10 dias atrás, estava lá no Vale do Norte e foi muito difícil. É a Ushinkyu, ou esfera de 5 estrelas. Né? Ou seja, o mangá tá sempre explicando também, né? Tá passando o nome chinês para mostrar certinho, ó. O Toriyama falando, eu estabeleci que os nomes delas são chineses, mas talvez pela maior dificuldade de ficar sempre lembrando como ele criou esse padrãozinho, não é uma coisa que se repete tanto. Aí é mais fácil só se referir a elas como esferas do dragão no geral mesmo, esfera de 4 estrelas, e acabou, é mais fácil. Mas é interessante e importante saber que elas têm nomes originalmente chineses. Beleza. Então você está procurando essas bolinhas por aí? Bom, é isso mesmo, juntar as 7 vai dar um trabalhão. Ou seja, ela tinha 2 só. Aqui é interessante que fala
A gente sabe que ela veio do oeste e ela foi lá pro Vale do Norte, aí ela tava nessa região do Goku que. Eu não lembro exatamente agora onde que é, acho que fala lá no começo, né? Ou seja, ela tá meio que viajando o mundo mesmo, né? Isso é muito doido. E aí aqui já vem outra parte curiosa. Mas pra que você quer essas coisas? Vai fazer um colar de uso? Aí mostra que até tem uma brincadeirinha com ela usando ela vestida ali como se fosse aqueles monges, né? Fazendo uma oração budista, ela Namaida, né? Como se fosse talvez o Namamida Butsu, né? Uma brincadeirazinha, obviamente muito de uma referência muito específica do Oriente, que obviamente o público inicial de Dragon Ball pega e acha graça, mas às vezes pro público é, ocidental falta entender essas brincadeirinhas, então é um negócio que se perde bastante, mas é legal de a gente ver aqui. A Bulma, claro que não, dizem que acontece algo incrível se juntar a sete. E também é algo interessante de pensar, porque o Goku às vezes não sabia de umas coisas muito básicas, mas ele sabia disso. Será que o vovô Gohan, ele era mais religioso nesse sentido? Eu acho que não, às vezes pode ser só claro, dá pra se pensar sobre o impacto dessas coisas nas artes marciais e como isso acaba refletindo no comportamento, nas crenças, no cotidiano dos personagens, mas eu acho que não é algo pra se pensar tão a fundo assim. E beleza, aqui vai mais um pouquinho. Com as 7 esferas reunidas, ao recitar as palavras mágicas, é possível invocar Shenlong, o deus dragão, que realiza qualquer desejo seu. E é uma coisa que também é interessante, né? O Shenlong ele é escrito como Shinryu, né? Com o deus dragão em japonês, mas tem o katakana com a pronúncia japonesa do que seria mais ou menos a pronúncia chinesa, que daí vira Shenron, né? E aqui a gente acaba adaptando para Shenlong. Né? E Shenlong para mim é melhor, não Shenlong, como a Panini usou. E outra coisa que também vale dizer que eu acho interessante cara, se fosse o Eiichiro Oda, né, famoso autor de One Piece, com certeza um dos maiores mistérios desse começo de Dragon Ball, se ele estivesse fazendo, seria o visual do Deus Dragão. Com certeza ele ia enrolar, ele ia mandar umas silhuetas que depois ia mudar totalmente. Enquanto que o Toriyama não, cara. O Toriyama não tava nem aí. Tanto que ele falou que ele planejou mais ou menos ali a história para durar umas 10 semanas, se não fosse um sucesso, um mês se tivesse no bem, no máximo um ano ali, né, depois, mas ele não planejava muito à frente, obviamente, nenhuma dessas histórias, e o próprio Dragon Ball não começou para ser muito longevo. Então, toma aí o Shenlong logo na sua cara, muito bem desenhado. Eu acho muito legal sempre o detalhismo nas escamas. E aqui a gente já vê a diferença desse dragão. De fato, o dragão para aquele dragãozinho cômico lá do começo. E olha só que desenho maravilhoso. Aqui a gente já vê ele saindo das esferas, né? A luz ali na ponta. E o Deus Dragão saindo enrolado desse jeito, mostrando quão longo ele é. Pô, fantástico. Toriyama, né, na quadrinização aqui, colocando tudo muito bem. Muita informação, mas muita informação visual, mas nada muito poluído, tudo muito bem trabalhado. Beleza, continuamos. Oh, que legal, Goku, né? Isso que é legal, o Goku desde o começo ele fica interessado no Deus Dragão. E ele fala, ele tá muito mais nessa jornada pra ver esse tal Deus Dragão, que ele só consegue imaginar, que a gente consegue ver, mas o Goku só consegue imaginar. Então, essa curiosidade até de criança dele é aflorada através disso que a Bulma fala, e eu acho isso muito legal. A gente vê desde o comecinho e como isso vai até ele conhecer o Shenlong. Aí ela fala, dizem que o último sujeito que juntou as esferas virou o rei. Ou seja, aqui também é interessante pensar, o Goku ele não tá pensando no pedido, ele tá pensando em ver esse ser fantasioso. Isso que é legal, que talvez denote o próprio coração puro dele. Né? Que ele não tá ali pela ganância de, não, eu quero realizar um desejo. Ele podia ter falado, eu quero reviver o meu avô. Mas não, ele parece que entende que o avô se foi, né? E ele não tá ali pra querer fazer um pedido gigantesco, né, e egoísta. Ainda que pudesse ser uma prova do carinho pelo avô, ele tá lá só pela diversão, pela curiosidade. Eu acho isso curioso. Aí beleza, a Bulma fala, mas com o passar do tempo, as esferas se espalharam de novo pelos 4 cantos do mundo e eu resolvi sair à procura delas. Ah, e outra coisa que vale falar, né? Dizem que o último sujeito que juntou as 7 esferas virou o rei. E aqui muita gente já teoriza, será que foi o cachorro azul lá que é o rei da Terra? É porque ele virou rei, mas o único rei que a gente conhece no Dragon Ball é ele. Nossa, será que é bom? Toriyama obviamente não planejou isso no começo. Talvez a galera pode tentar conectar isso depois. Talvez ele fosse alguém muito importante. Daria até pra criar toda uma história sobre o passado desse cara, mas isso nunca foi aprofundado até onde eu sei, nem em qualquer outro jogo, então é só algo extremamente vago. Aí beleza, continuando. Eu já sei o que vou pedir. Fiquei em dúvida se pedir um suprimento eterno de morangos, um belo namorado, mas bom mesmo vai ser o namorado, e não se fala mais nisso. Isso é muito doido, né? Ela podia pedir qualquer coisa, paz mundial, acabar com as guerras, pedir
sei lá, umas coisas absurdas, muito dinheiro, mas obviamente aqui talvez já estabelecendo o quanto que ela é rica. Mas ao mesmo tempo é meio doido, é um suprimento eterno de morangos. Mas você é milionária, minha filha. Então você pode ter, obviamente, isso. Até os namorados você pode ter, talvez não um amor verdadeiro, mas comprar, né, com grana. Com a sua beleza e com grana. Então. Mas isso é curioso que é usado para denotar o quão ingênua talvez ela ainda fosse, né? Apesar de já ser independente ali, tá viajando sozinha, o quão ingênuo, quão burrinho, quão bobinha ela era, né? De pensar nessas coisas, muito morango ou um belo namorado, né? E também traz um caráter mais feminino. Aí beleza. Por isso, me dá essa esfera, vai. Não. É uma lembrança do meu vovozinho. É muito doido. Ah, beleza, entendo que é um negócio importante pra você, mas tá ligado, eu tenho meu desejo aqui, pode passar na esfera. A Buma é muito malandra. Ela, qual é? Deixa de ser sovino. Que custa me dar? Você não vai usar mesmo? Aí, blé, ele é curioso que não mostra, mas é aquele típico caso de a criança mostrar a língua como uma forma de recusa. Né? E dá pra entender isso só com um balãozinho Toriyama não desperdiçando páginas todas. Aí do nada, a Buma, também muito doida das ideias, já sei, que menino sapeca que você é, né? Olha, assim tá bom? Se quiser pode passar a mão, mas só um pouquinho e tem um coraçãozinho. Aí do nada ela levanta, mostra um pouco da calcinha, o Goku olha ali, eu não quero mexer no seu bumbum, é sujo. Ah, meu bumbum é limpinho, tá? E aí que vem a piada, e ela com os dentinhos cerrados ali, é uma coisa, obviamente, que o próprio Ichiroda também copiou muito depois, foi inspirado. Mas, cara, é muito doido de parar pra imaginar isso. Do nada ela parta, entendi, um menino bastante ingênuo e tal, mas, tá fazendo cu doce ali, então eu vou usar dos meus charmes, né? Será que a Buma, olha o perigo, será que ela já chegou a usar esse método contra as pessoas? Obviamente, né, com essa idade você já tem uma certa malícia, já entende as coisas, mas é aquilo, é aquele tipo de coisa muito japonesa, da cultura japonesa, que não envelheceu tão bem, mas ao mesmo tempo ainda soa muito engraçado pelo quão maluco isso é, né, e também a graça não tá, se fosse só alguma coisa ali pra trazer um assédio, alguma coisa, você podia até criticar mais, mas é usado só como piada e não leva a nada, sabe? Ninguém de fato é abusado, então acaba sendo mais engraçado. E no fim das contas, né, eu acho que é isso que é interessante do Toriyama. Mesmo quando ele fazia essas coisas, né, um tanto quanto vulgares, ele não ultrapassava uma linha ali do limite moral mesmo, e tentava transformar em algo cômico. Ou quando alguém fazia alguma coisa, tomava uma cacetada, apanhava, sabe? Ele sabia equilibrar pra tornar muito mais engraçado do que necessariamente pervertido. Eu acho que isso que é legal do Toriyama. Beleza, já sei, por que você não vem me ajudar a procurar as esferas também? Seu avô dizia pra ser gentil com as mulheres, certo? É a Buma novamente, então eu vou, né, aproveitar e levar esse moleque comigo, pode ser um guarda-costas e tal. E aí ela, obviamente inteligente, né, usou o próprio argumento do Goku. Seu avô falou pra ser gentil, então você tem que me ajudar, né? Faz sentido, a Buma sendo sagaz, legal. Sair pra procurar essas bolas, né? Você não tem nada melhor pra fazer aqui, certo? Homens precisam conhecer o mundo. E já vem, um pouco daquele feminismo, safado. Você é um homem, você tem que desbravar o mundo, você tem que ser forte, né? Mas não tá errado também. Beleza, tá, mas essa daqui vai ficar comigo, não vou te dar não. Tudo bem, só vou precisar dela emprestadinha, emprestada no finalzinho, pode ser? E aqui que é legal, outra sagacidade, ela. Pra mim, tanto faz, porque de qualquer jeito as esferas se espalham depois que o desejo é realizado. E até lá esse garoto vai me servir de guarda-costas. Ou seja, olha o quão malandra ela tava sendo. O Goku tentou ser gentil com ela, tentou ajudar, né? Ela viu que ele era mais inocente, que o negócio era importante pro moleque, e ainda assim, dane-se, eu vou usar esse moleque pra conquistar o que eu quero, ele vai perder esse bem precioso, mas não tô nem aí. Depois ela se espalha pelo mundo, ele que se vire, vai atrás, se ele quiser achar. Talvez, no máximo que dá pra pensar, que talvez ela tivesse um pouco de bom coração se ela pensasse em emprestar o radar do dragão. Se vira e vai atrás. Mas aqui eu acho que ela foi muito malandra, Buma safada, merecia se ferrar. Né? E de novo, querendo usar o moleque de guarda-costas. Aqui também é interessante que o Toriyama não estabeleceu não estabeleceu o limite, né, o tempo que tem para as esferas voltarem ao normal. Ele não fala, elas vão virar pedras e aí você não pode ir atrás. Isso parece que ele pegou mais no final do mangá, né, depois que ele começou já tinha estabelecido melhor o seu universo. Mas beleza, vamos seguir. Agora vamos para nossa divertida jornada. E aí ele saindo aqui da casinha. O que é curioso porque passa-se, é muito rápida a transição entre um quadro e outro. Dá pra imaginar que enquanto ela tava pensando, o Goku já foi pegando as coisas pra ir. E ele colocou a esfera num saquinho, colocou aqui, beleza, de boa.
Aí, mas como é que a gente vai procurar se você nem sabe onde estão? E aí vem toda essa questão, né? A gente já tinha visto o Radar do Dragão antes, brevemente, mas não dá pra entender muito bem como é que era. E aí vai a primeira apresentação de tecnologia no mangá, que é bem legal. Ela, aí que entra a minha inteligência, eu não sou só um rostinho bonito, né? É a brincadeirinha, né, da construção de diálogo do Toriyama. Falar, e ela mesmo, né? Isso que é legal. Né, a menina poderia ser realmente só o rostinho bonito, só pra chamar a atenção ali da garotada, né? Um mangá feito pra meninos jovens, mas não, a menina também é inteligente, sabe mexer com essas tecnologias, é inteligente pra saber lidar com essas situações de perigo, pra saber levar o moleque no papo e ao mesmo tempo inteligente pra fazer essas tecnologias que ajudam ela, né? Tanto na locomoção quanto pra encontrar, né, as coisas. Por isso que é legal da Bulma, sabe? Você não precisa forçar ela sendo forte fisicamente pra ser uma personagem forte, pra ser uma personagem independente e bastante útil. É isso que é da hora. Beleza, vamos usar isso. Aí ela apresenta o Radar do Dragão. Esse é o Dragon Raider, e mais uma vez, por que Dragon Raider? Porque no original é Dragon Raider, né? Mesmo no japonês fica em inglês, então faz sentido manter em inglês. Eu percebi que as esferas emitem uma onda eletromagnética bem fraquinha e eu resolvi fabricar um radar para localizá-las. Veja, esses 3 pontinhos são as esferas que estão aqui conosco. Muito bem explicado, num quadrinho só, beleza. A próxima está aqui, uns 1.200 km para oeste. O Goku todo perdeu, não entendi nada. O Goku, pela primeira vez, vendo tecnologia, provavelmente não sabia o que era onda eletromagnética, não sabia questões de distância, não entendia nada, e é muito legal como é retratado. Como você quebrou o meu carro, eu vou ter que arranjar outro. Ela trata isso com indiferença, né? Como eu falei, rica, não tá nem aí. A propósito, como se chama? E ó, isso que é legal. Tudo isso passa e um não fala o nome pro outro. Claro, a gente viu lá no começo, Bulma e Son Goku. A gente vê escrito na camisa da Bulma, né? A Bulma, escrito Bulma. Entendeu? Mas eles não tinham se apresentado até agora. E olha como flui muito bem os diálogos. Aí só aqui que eles já estão estabelecendo, vamos viajar juntos, vamos nos conhecer. Sabe? Isso que é legal. É o Goku. Eu me chamo Goku, sou um Goku. Né? E aqui também tem outra coisa. O famoso estudioso Derek Padula, né, que estuda bastante sobre Dragon Ball, já chegou a fazer um post falando que aqui provavelmente foi uma referência do Toriyama ao James Bond, né? Quando ele fala, My name is Bond, James Bond. Né? Talvez, será? É que tem umas certas referências, até com estilos de armas, né, do James Bond, do 007, mas talvez até pela forma de construir a frase, né? Meu nome é Goku, Son Goku. Ele pode só falar, meu nome é Son Goku. Mas a forma com que ele constrói a frase dá a entender que é uma referência a isso. Pode ser, e se for, legal, porque o Toriyama vai lembrar sempre, assistia muitos filmes americanos, muitos filmes hollywoodianos. Né? E aí, beleza. E você? Aí é legal esse quadrinho, ela virada de costas ali, com o suor ali escorrendo, Bluma. Ela fala, Bluma, que nome engraçado. Não enche, eu também não gosto. E aí que vem, isso que é piada, parece uma piada dupla. Não tem como o Goku entender sobre os Bloomers, ou teria, porque aí entra a teoria que o vovô Gohan é muito mais pervertido, porque ele não ensinou muita coisa, mas ensinou que é um Bloomer, ou o Goku só achou o nome engraçado, às vezes ele só achou pela fonética, né? Só que ao mesmo tempo a Bulma não gosta do nome dela, mas ela usa uma camiseta com o nome bem grandão estampado. Não faz sentido imaginar, não, é porque é uma roupa que a família dela fez pra ela, poderia até ter essa piada, mas não tem. Então é muito bizarro, ela não gosta do nome, mas ao mesmo tempo ela usa uma camisa com esse nome. É muito doido isso. Aí o Goku continua tirando sarro, ela se chama Bluma, e fica repetindo que nem uma criança chata. Ela, agora ele vai ficar pegando no meu pé, por isso que eu odeio crianças. É muito legal, né? A dinâmica entre os dois sendo estabelecida, e o Goku tem muito disso. Ele tem essa inocência, só que ao mesmo tempo pode machucar um pouco os outros, tira sarro, né, numa boa da cara dos outros. Ele é muito bem retratado como uma criança, assim, e a Bulma já um pouco mais adulta, mas uma criança tentando se passar por adulta, tem seus momentos infantis, mas ao mesmo tempo um pouco mais adultos de fato. E aqui a gente vê a caixinha de cápsula delas, pela primeira vez, dela é muito legal. É um negócio que a gente vê poucas vezes. E é legal de ver, tentar até dar um zoom aqui, como tem várias cápsulas pequenininhas, tem umas cápsulas maiores, tem uma numeração aqui. Sabe? É um quadrinho tão pequenininho, mas olha o detalhismo que o Toriyama fez para trazer mais riqueza para sua obra. Ele poderia nem mostrar nada, nem explicar essas coisas, mas ele fez questão de colocar os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, parece que tem 17, né, 17 cápsulas aqui, e te mostrando, essa cápsula de tal número tem a descriçãozinha dela. Bom, muito legal, o detalhismo aqui desse começo de Dragon Ball é fantástico. Aí beleza, qual delas é mesmo? É a cápsula número 9. Aí pega, e aqui a apresentação do que pra mim é a tecnologia mais legal de Dragon Ball. O Toriyama não conseguiu superar mais nada, tanto é que depois a gente vai ver
o universo mesmo de Dragon Ball, e no universo, tá, planetas alienígenas, eles não possuem uma tecnologia tão maneira e tão simples e maneira quanto as cápsulas Hoi-Poi. Beleza, pip, aí faz um plet, cuidado, afasta, afasta. Aí ela, poi. Por que o nome Hoi-Poi? Porque é isso, né? É Hoi, e depois quando cai no chão, Poi. Segue esses barulhinhos aí, bum. Aí explode. Aí o Goku assustando, né? A cara de estado dele. Aí, aí aparece aqui, finalmente, a moto, né, o estilo Akira com o famoso AF. Prontinho, vamos. Aí o Goku, é magia, você é uma bruxa de verdade. Aí o Goku todo assustado, é muito legal essa cena. E olha que quadro bonito, né? Outro que dá vontade de enquadrar. E é legal, de novo. O Goku, tipo, se fosse um negócio tão rápido, eles já se apresentaram, ela falou que existe esse negócio chamado carro, essas coisas, e o Goku, já entendi. Mas não, ele vai ter que se adaptar aos poucos a todas essas novidades do mundo. E isso que é legal, você vê um moleque totalmente caipira, totalmente ignorante sobre o mundo, aprendendo sobre as coisas, e mesmo depois de várias explicações, ele ainda não entende e fica todo assustado. Ele pega de novo o bastãozinho pra checar ali. Ele não vai direto na mão, ele... Né, com os instintos de perigo dele, ele vai cutucando as coisas. É muito legal todo esse detalhismo do começo. Ela não é magia, é ciência. São cápsulas Hoi-Poi, na cidade todo mundo tem. Vai, sobe logo na garupa. E o Goku todo desconfiado. Tsum, tsum, tsum. Cutucando o negócio. E aí, beleza. Um bom quadro de transição. Pequenininho ali, já vê um macaquinho comendo. E aí o som, né? O bi, 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 bi. E aí, o Goku todo maluco, sabe, sentindo essa velocidade absurda da moto pela primeira vez, e a Bulma toda feliz ali, é muito legal o contraste. E aí o macaquinho com os olhos esbugalhados, é sempre uma questão mais caricatural do Toriyama trazer isso, uma boa sensação de velocidade nesse quadro, olha que quadro bonito também, não é metade dessa página, é uma transição muito boa, então... Cara, tudo é um deleite visual por parte do Toriyama. E a forma como até a onomatopeia, né? Esse Zudo, ele se estica pra lá, como se o som estivesse ficando pra trás e eles estão indo pra frente em grande velocidade. Pô, é tudo muito bem feito, né? Toda a composição das páginas, sabe? É isso que é legal de reparar no Dragon Ball. O detalhismo incrível do Toriyama, que é aquela simplicidade polida que pouca gente consegue reproduzir. Caramba, isso é incrível, é mais rápido do que eu correndo. Aí do nada, tira as mãos aí. Mais uma piadinha. Aí o macaco soltando a maçãzinha. Tipo, o Goku, impressionado pela velocidade e quase caindo da moto, ele vai lá e agarra, deve ter agarrado ou na bunda, na cintura da Bulma. Cintura faria mais sentido, né? Mas talvez ele acabou baixando a mão e pegou na bunda da Bulma de novo, né? Aí é foda. E aí, é um bom quadro também de outra forma criativa de fazer transições, né? Aí do nada, um quadro ali de 20 minutos depois, mais esticado, e um foco na paisagem. E é sempre muito legal, né? Vale ressaltar, né, o Takashi Matsuyama, segundo assistente e mais importante do Toriyama. Cara, o quanto que ele era excelente nos cenários, né? Sempre fazendo muito bem. E olha que legal, ele fez todas as montanhas aqui e o percurso da parte da moto, né, para mostrar a sensação de distância, ao mesmo tempo traz uma calmaria, e aí esse quadro assim de zubibibibi, né, da moto chegando e mostra, sabe, os tipos de enquadramentos mais cinematográficos, muito bonito. E aí do nada, e aí sabe, tem uma construção de ela tá aqui, tá subindo, tá vindo aqui, e aí sai voando. Aí boa, ela não reparou que subia, né? E pá, cai certinho, sabe? A transição é muito legal, tá? Aqui a gente vê voando a moto, daqui a gente segue pra esse quadro, né? Ele leva pra cima, e daqui certinho, pá, e cai. E aqui, dom. Toriyama sempre muito criativo também com as onomatopeias, sempre variando a grossura delas, a cor, tudo muito, muito bem feitinho. E aqui, do nada, né? Para aqui, sabe? Ela freando. Ela, e a carinha dela e o Goku todo surpreso. Nossa, que susto, essa manobra foi radical, a gente voou. Gostou? Não pensei que aquele morro... É isso que é legal, ela fala pra ele, gostou como se fosse planejado, e aí, na mente, não pensei que aquele morro fosse acabar de repente, né? Legal. E aí, para assim, a cara dela parada, ela coloca a mãozinha na boca. Com licença, espera um pouquinho, eu já volto. Aí o Goku entendendo, não é? Que? Onde você vai? Eu vou junto. Deixa de ser inconveniente, quando uma dama se retira é pra ir ao banheiro. Aí o Goku, vai fazer xixi, é? Aí o Goku todo normal, vai fazer xixi, normal. E ela toda morrendo de vergonha. De novo, a dinâmica dos personagens muito bem trabalhada. E é legal disso, sabe? Ela para, aí ela tenta sair assim de fininho, meio com vergonha, né? E o Goku não entende e pergunta. É tudo muito bem construidinho. E ela sai correndo.
Ué, e precisa ir tão longe pra fazer xixi? Por que não faz aqui mesmo? Que garota esquisita. É isso que é legal, essa inocência do Goku é muito boa. E aí do nada, um grito, ué. E aí, mano, a esquadrinha muito bonitinha do Goku correndo assim, na pose do Nika, olha só, a foreshadowing do Nika. Correndo assim de boa, né? Todo gordinho, todo o cabelinho pra trás. Né? O que foi? Será que uma cobra mordeu o pipi dela? Esse diálogo é muito bom. E aqui, obviamente, deixando claro que, tá, ele aprendeu que é uma mulher, mas ele não entende muito bem as diferenças, né? É muito bom. E aí, quando ele chega. E é curioso aqui que a parte da boca do Goku, né? Que talvez deveria ter um tom um pouco mais forte, tá com a mesma cor da pele. Talvez tenha sido um errozinho aqui. Um dos poucos errozinhos desse capítulo. Aí, e aí do nada aparece esse pterodáctilo, parece uma referência a uns monstros de tokusatsu, de filmes tipo Godzilla antigos. Ao mesmo tempo parece um pterodáctilo mesmo, né? Mas não duvido que fosse uma referência. E aí, olha só, o dente faltando de novo, que é bem típico dessas expressões exageradas de mangás dos anos 80. E aí o bicho, quem é você? Amigo dessa aqui? Essa daí, eu acabei de conhecer. E você, amigo dela? Muito legal. O Goku, de boa, a mina tá ali com cara de medo na mão do monstro. Eu acabei de conhecer isso aí, dialogando uma boa. Aí vai e coloca na cauda. Não. Aí, isso mesmo, eu preciso levar um papo com a minha amiguinha aqui. Você espera um pouquinho? O Goku não entende nada. Ele decorda, ué, por que ele me amarrou? Tipo, de onde que esse bicho tirou uma corda, sabe? É um negócio meio papaléguas que não faz o menor sentido. Aí do nada, olha que quadro gigante bonito. Aí, bom, sabe, moçada, o bater das asas do bicho. Quanto tempo você vai demorar, hein? Aí o Goku aqui bem pequenininho, bem difícil de ver. Olha como bem desenhadinho, dá pra ver o Goku, dá pra ver os olhinhos dele certinho, o cabelo. Aí, quanto tempo você vai demorar? Aí ela, e a Bulma em choque não consegue nem falar. Faz tempo que eu não como carne de mulher, hoje eu vou ter um banquete. Do nada, uns pterotáculos, uns monstros malucos que comem gente. Que raio de mundo é esse? É muito doido de pensar nisso. E olha como esse bicho é bem desenhado, a textura do corpo, sabe? A cor, é tudo muito bonito, tudo muito bem feito. É tipo, ele segurando ela com o pé e tipo, ela tá segurando nele também pra não cair, mas já tá naquela altura. E é muito bem pensadinho toda a construção aqui. A moto aqui, ó, a perspectiva. Cara, o enquadramento do Toriyama é fenomenal. E ela, o que você tá esperando? Me salva, não tá vendo que ele quer me fazer de jantar? Quer me fazer de jantar? E aí, seu idiota, imbecil. Ela tá pedindo ajuda? A inocência do Goku é muito foda, é muito bom. Por que não disse logo? Aí ele, na naturalidade, usa a cauda a primeira vez. Acho que a primeira vez a gente vê que ele tem um domínio, né, da cauda. Como algo, a parte do seu corpo, não só um negócio que fica balançando ali, mas ele consegue usar pra se ajudar. Quer dizer, na segunda vez, né? Porque ele usa a primeira vez lá como só pra colocar na água, pra atrair o peixe, mas aqui ele usa de uma maneira mais estratégica, que é interessante. Ele tira, passarinho safado, e agora? Eu não sei voar, né? Aí lá longe, e aí vem de novo, ó, como o Goku não é burro. Já sei! Será que eu consigo? Aí ele vai, pula na moto. Tipo, olha que legal. Goku, sim, é ingênuo, mas ele não é burro. Ele acabou de aprender sobre uma coisa, que aquela máquina que ele desconhece ainda tem uma velocidade absurda, muito mais rápido do que ele correndo. Olha que legal, a gente acabou de aprender isso, que por mais veloz e forte que o Goku seja, ele não é mais rápido que essa moto. Então o Goku, claramente, opa, já sei, eu acabei de aprender que tem um jeito de ser mais rápido. Aí ele vai lá e também foi sagaz. Acho que ela girou alguma coisa por aqui. Aí ele vai lá, testa. Consegui ligar, agora vai. Olha que legal, sabe? O Goku acabou de aprender sobre essa tecnologia e já tá ali, sabe, botando a mão na massa e conseguindo se virar. Demonstra também o quanto que ele aprendeu a ser independente morando nas montanhas. Muito legal. E aí de novo o dente meio quebradinho e é assustado. E vai, né? Ele já sai empinando, né? E olha de novo também como esse quadro é muito bem feito, sabe? Ele vai mais na diagonal e o do Ryu, né? Do Ryu da onomatopeia, ele segue pra trás. De novo, o som, fazendo um som que fica pra trás enquanto ele é projetado pra frente. É muito dinâmico, é muito bem elaborado essa quadrinização. Lá vou eu! E outra coisa que o Goku sabia, que se você acelerar com tudo e for nesse morrinho, você sai voando. Ó, como o Goku foi ligando todas as coisas muito bem. E beleza, pula. Isso, só mais um pouco. Ele, droga, faltou pouco. Abandona a moto. Mais um veículo que foi pro saco, que é um padrão que existe nas obras do Toriyama. Desenhar veículo porque ele acha da hora, mas ao mesmo tempo abandona pra já trazer um outro veículo depois. Só que ao mesmo tempo, aquele bastão que a gente já viu algumas outras vezes, pela primeira vez a gente vai descobrir
que ele tem uma função a mais. Estique bastão, conheça a força do bastão da vontade. E dá uma porrada nele. E aqui vai outra coisa. O bastão mágico do Goku no original, chamado de Nyoibo, e aí analisando, né, o que os kanjis trazem de significado, o Taiko Furu ele preferiu traduzir como bastão da vontade, né, que é o bastão que obedece, né, ao usuário, então ele pede para esticar, né, e ele estica. Então é por isso que ele acabou adaptando dessa forma, apesar de eu também estar muito mais acostumado com bastão mágico, essa é uma boa tradução, faz mais sentido com o original. E aí beleza, a gente vê esse objeto do Goku, descobre que além dele ser um objeto ali que ele carregava como segurança, também tem uma propriedade mágica, de certa forma, bastão mágico, né? E aí vai, estica, e olha que legal, né? A transição do quadro de cima pro quadro de baixo, com essas linhas de ação jogando para baixo, e o baki da onomatopeia dele batendo com força, e a onomatopeia parece quebrar, ela fica com um estilo meio quebradinho, mostrando novamente a versatilidade do Toriyama em fazer onomatopeias, e a porrada é tão forte que destrói essa parte de cima da cabeça do bicho, né, e o zoião esbugalhado, e a Bulma caindo, sabe? Olha como é dinâmica esse quadro, e é muito bonito, muito bem feito, tudo bem desenhado, e tem também uns desenhozinhos de impacto, né, vindo pra cá, então tem a força do bastão descendo, e o impacto dessas linhas de ação, aqui é tudo muito bonito, né, e toda a perspectiva ali, a gente vê da onde que o Goku pulou, né, e tá um pouco assim inclinado, nossa, é tudo muito bem trabalhado. Aí aqui caindo, é legal, e o Goku ainda faz um V de vitória, de paz aqui, né, no cantinho, e o bicho com o balãozinho de caveira, de seu Madruga ali, foi de Vasco, foi pro saco. Então, olha que legal de reparar nos detalhezinhos da Bulma balançando o braço, tentando voar, e o Goku todo feliz, venci. O Goku faria isso várias vezes, né, ao longo da obra, e o bicho ficando morto. Aí aqui, olha que da hora, olha que criativo. Ele joga o bastão e ele sai do quadro, né, e a gente não vê onde ele foi parar. Aí a gente vê que o Goku cai. O Goku cai de boa, né, daquela altura absurda, mostrando de novo o quão forte ele é. O bicho cai morto ali, e o Goku olhando pra cima de boa, e aí a gente vai descobrir onde foi parar o bastão dele. Opa, tudo acabou bem. Aí a Bulma, me molhei toda, não consegui segurar. E aí fecha a piadinha lá daí. Ela queria fazer xixi, foi atacada pelo bicho. Toriyama não esqueceu esse quadro por causa de outra coisa. Esse quadro não, essa ideia. E aí finaliza muito bem, sabe? Ela queria fazer xixi, foi pega ali nessa situação, acabou acontecendo tudo isso e acabou molhando as calças, né, no final. E é legal, o Goku ali todo feliz, te salvei, mas... de novo, aquela inocência dele que pode ser um pouco perigosa, e ele não percebendo quão também vexatório e humilhante e ruim essa situação é da Bulma, que ela acabou se mijando toda, e ele todo feliz, que bom que tudo acabou bem. E aí vem o pergaminho que eu cheguei a falar depois, que muitas vezes o Toriyama usava para abrir ou fechar capítulos, né? Ora, depois dessa pequena amostra de como vai ser essa viagem, o que será que aguarda os nossos queridos Bulma e Son Goku? Continuem conosco para descobrir. É muito da hora. O desenho aqui da arvorezinha tem uma textura diferente. Cara, olha, todos esses quadros são muito bonitos. É tudo muito bem desenhadinho, tudo muito bem pensado, a quadrinização. Cara, fantástico. Que capítulo maravilhoso, na minha opinião, mesmo 40 anos depois. O primeiro capítulo de Dragon Ball continua funcionando perfeitamente bem. É um ótimo capítulo que apresenta muito bem o seu universo e os seus personagens. Mas me digam o que vocês acharam, aprenderam coisas aqui, deixei de comentar alguma coisa, curtam, comentem, compartilhem. Até a próxima, galera. Valeu!